Olá, aqui é o Eduardo. Estamos analisando a Constituição Federal de 1988, especificamente no artigo 5º, inciso 9. Primeiramente, passamos a leitura do artigo e em seguida apresentamos os comentários. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Inciso 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Então, aqui o artigo 5º, inciso 9, ele expressa a liberdade de expressão. Já vimos que existe a liberdade de crença, liberdade de religião e a liberdade de manifestação, agora a liberdade de expressão, que traduz aí atividades de cunho basicamente intelectual, né? Atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Atividade intelectual, seja ela de escrita de livro, de artigos, de trabalhos que vão envolver aí basicamente a atividade intelectual, a escrita, a consciência propriamente e a atividade mental do indivíduo. Enquanto que a atividade artística, aquela que traduz elementos da própria arte, né? Música, pintura, e tudo aquilo que está relacionado aí à própria arte mesmo, né? Incluindo também a própria literatura, que pode ser incluída tanto na atividade intelectual quanto artística, a atividade científica, né? Onde vai ter aí os próprios estudos científicos com os próprios métodos e tudo mais, e a atividade de comunicação através dos jornais, das mídias e redes sociais e tudo mais. Então a expressão do indivíduo, do cidadão, ela pode se dar tanto por meio da atividade intelectual, artística, científica, de comunicação. E tudo isso é livre, cabe ao Estado não atuar aí e impedir essa liberdade, né? Então o artigo 5º, inciso 9, expressa que o Estado não deve tolir, não deve diminuir a liberdade de expressão, independentemente de censura ou licença. A censura é basicamente um ato administrativo, é um ato em que caberia ao Estado, basicamente, tirar, né, determinada comunicação, determinada atividade intelectual, artística, científica ou de comunicação e fazer com que ela não seja mais veiculada, né? Enquanto que a licença ela é prévia, é antes de que ocorra aquela disseminação, aquela divulgação daquela informação. Então, o Estado, quando atua com censura, ele atua posteriormente à divulgação, né? Por exemplo, um jornal que venha a publicar determinada notícia e então o Estado irá tirar aquele jornal de circulação, mesmo ele tenha sido publicado. Ou mesmo a licença, antes mesmo de ser publicada determinada notícia, o Estado intervém naquela publicação e impede com que ela seja veiculada. Então, tudo isso são atuações autoritárias, né, vindas justamente de estados existem ditaduras e tudo mais, e que promovem aí essa censura ou licença e impedem a liberdade de expressão do indivíduo, do cidadão. Então, para que se evite justamente uma atividade ditatorial, uma atividade autoritária, a Constituição garante que o cidadão tem o direito, né, de se expressar livremente, sem que o Estado impeça que essa publicação ou que essa atividade seja publicada e veiculada e tudo mais. Importante dizer que, embora haja essa liberdade de expressão dentro dessas atividades, ela não é uma atividade absoluta, ela não é uma atividade sem restrições. A restrição da liberdade de expressão reside justamente no ato em que ela pode se causar aí, danos, né? E nisso haverá a chamada apreciação judicial, né? Onde se verificará se houve algum dano decorrente de algum abuso dessa liberdade de expressão, como por exemplo, o caso em que jornais publicam informações que são falsas e que podem aí, trazer e acarretar danos a uma determinada pessoa. Então, portanto, a liberdade de expressão está limitada justamente pelo próprio ato que se torna danoso, né? E caberá, então, ao Poder Judiciário avaliar as consequências desse ato aí, ponderando os interesses constitucionais
aí da liberdade do próprio indivíduo, né, que teve o dano causado por essa liberdade de expressão, e ponderando também a própria liberdade de expressão em face desse dano do indivíduo. Então, o artigo 5º, inciso 9, garante a livre expressão, a liberdade de expressão do indivíduo.